Eduardo Tagliaferro, suas provas e os seus depoimentos são muito convincentes. No meu pouco tempo de investigação, eu estou convencido da veracidade dos documentos que você apresenta. A pergunta para a sociedade vai ser sempre essa. O depoimento do ex-assessor do Bolsonaro vale para condená-lo. Ele que não tem um documento, não tem uma prova, é só em cima de ouvir dizer, ouvir falar, fiquei sabendo, todo mundo, o mundo sabe do assédio moral que foi feito em cima do Cid, para que o Cid desenhasse, nem contasse, ele desenhasse uma fantasia para que o Alexandre de Moraes pudesse colocar no seu corpo, revestir e tomar suas decisões. Mas aí a pergunta, por que então a mesma imprensa, os mesmos órgãos que deram tanta credibilidade para o depoimento do ex-assessor de Jair Messias Bolsonaro, não dão então para o ex-assessor do Alexandre de Moraes? Por que não vale o depoimento dele? Isso é uma peça, parece uma pergunta simples, um processo investigativo é importante, porque literalmente são dois pesos e duas medidas diferentes. Isso é grave, porque diria o ditado que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, mas no STF não é assim, é um ditado popular, mas no STF mostra que a regra é outra. Eduardo Tagliaferro, eu digo que você é a pessoa certa que estava no lugar certo. Nós precisávamos, diante dessa confusão que o STF arrumou no Brasil nos últimos anos, precisava de algum momento que surgisse alguém que nos desse essa nossa esperança. A forma com que você mostrou os dados, as alterações, e vocês naturalmente cumpriram ordens, eu estou assim espantado, e admirado com o amadorismo do método de investigação de Alexandre de Moraes. É algo assim, não é nem coisa de quinta série, é coisa de primário. Eu jamais iria imaginar que alguém que chegou aonde chegou, a ministro do Supremo, fosse tão amador na construção e na construção do processo. É algo realmente, por si só, se fosse uma prova de validação, teria ficado reprovado. Porque ele mostra que não tem nem competência, habilidade ou inteligência, ou Deus agiu, de certa forma, para que ficasse essa brecha. Aí eu vou fazer uma provocação agora, depois das duas perguntas. Eu acho que o Barroso, o senador Magno, o senador Flávio, tem a oportunidade de corrigir o rumo, diante desses fatos. Se os ministros do STF, que Vossa Excelência vai repostar a todos eles, e o Barroso, como presidente daquela casa que está de saída, tem a oportunidade de corrigir esse rumo em cima de provas, não é suposições de achismo, não precisa nem de jurisprudência. Tanto claro que é isso. Então agora, Eduardo Tagliaferro, eu faço a pergunta para você, são duas perguntas muito simples, mas para mim é importante. Se você tem notícia do fim que tomou os outros assessores que trabalhavam com você, se permanecem lá, se foram remanejados, se saíram por depressão, se teve algum assédio, se saíram de lá, se ainda estão todos lá, ou se muitos deles já saíram de lá. E minha última pergunta é se você aceitaria uma acariação com Alexandre de Moraes, que vai ser o nosso sonho. Que o senhor Alexandre de Moraes é o machão que é, o bravão que é, o corajoso que é. Eu gostaria muito de ver uma cariação de vocês dois. A minha pergunta é se a gente fizer o convite, se você aceitaria. Muito obrigado. Deputado Evair de Mello, obrigado pela pergunta. Como o senhor disse, eu fui a pessoa certa no lugar certo. Na verdade, o que aconteceu foi que eu não sabia qual era o trabalho, e se eu soubesse que era esse o trabalho, eu jamais estaria lá. E uma vez já estando lá, em uma semana, máximo 2 semanas, eu já via algo errado, e com esse fato que é com relação à fraude processual, eu certifiquei, aliás, eu tive certeza que está tudo errado. Então, por estar lidando com uma pessoa altamente poderosa, ditadora, que fica tomando conta, mandando em todo mundo, e eu vendo que todo mundo estava sendo punido, eu reforço que eu me mantive quieto, me mostrei cooperando com eles, até mesmo para poder conseguir mais provas. E por infelicidade, eles caíram nisso e foram me municiando do que eu precisava para, no momento oportuno, divulgar para o povo. Com relação à sua pergunta, a notícia de assessores, eu não tive mais a notícia de ninguém, eu não tive mais contato com ninguém no Tribunal Superior Eleitoral, tampouco no Supremo Tribunal Federal.
não sei a qual hoje é a composição do gabinete, se servidores estão lá, não estão lá, se voltaram alguns, se alguns foram para outras áreas, ou se voltaram para alguns que eram de TRE, voltaram para os seus TREs. E com relação à sua segunda pergunta, seria o meu maior prazer nesta vida, poder estar de frente com ele e falar tudo o que eu tenho aqui, que ele sabe que no dia 15 de dezembro de 2024 ele teve acesso ao meu WhatsApp. Óbvio que ele não teve acesso aos empresários porque não estava no meu WhatsApp, estava no meu computador, mas seria um prazer imenso poder estar de frente com ele e levar tudo isso e ver qual seria a reação dele. Eu peço ao senador Flávio que encontre com a assessoria um movimento e faça essa provocação para que o Alexandre de Moraes, inclusive, tenha a oportunidade de se defender diante das acusações que estão sendo feitas. Acho que essa comissão tem a obrigação de notificar, de fazer essa provocação. E ele, naturalmente, espero que ele aceite pelo bem do judiciário brasileiro.